tudo bom com vocês? Bora para mais um vídeo do canal Dutra 1987. Ventinho gelado hoje, voltou a esfriar aqui em São Paulo. Já tive que botar jaquetinha de couro de novo, mesmo com esse sol aqui tá meio gelado. Bom, galerinha, conversar com vocês hoje sobre ter duas motos. As pessoas me perguntam aí através do canal ou no dia a dia mesmo, amigos meus que têm moto também, se vale a pena ter duas motos, né? Lá em casa nós temos duas motos, na verdade não são as duas minhas, né? A minha moto é a Citicon 300i, que vocês já conhecem, e essa Burgmanzinha aqui é a moto da minha esposa, na verdade, né? Só que acontece, minha esposa não tá podendo andar de moto, porque ela tá grávida, né? E mesmo depois que o bebê nascer, por um tempo e tal, ela vai acabar não andando com a moto. E aí acabou que a gente optou por deixar a Burgman em casa, não vender ela. E eu tô utilizando a Burgman no meu dia a dia. E deixei a Citicon mais para um rolê de fim de semana, para pegar uma estrada e tal. E hoje em dia tem se tornado cada vez mais comum isso, né, galera? Não só aqui em São Paulo, mas muita gente pensa nisso, né? O cara que usa uma moto pro dia a dia e tal. A maioria dos motociclistas que eu conheço tem intenção de pegar uma moto maior, né? Comprar uma 600, uma 800, uma 1000. Só que acontece, essas motos, apesar de serem muito gostosas de andar, tem uma performance muito melhor e tal, essas motos elas têm um custo de manutenção muito maior, né? Por exemplo, você fazer uma revisão de uma Burgman 125 custa em torno de, sei lá, 150, 200 reais. Fazer revisão de uma Maxim 400, que é um scooter bem maior, já vai cair para a faixa aí de 500, 600 reais, né? Então, se é uma moto para o dia a dia, onde você vai fazer uma revisão aí a cada 3, 4 meses, acaba sendo um custo bem considerável, né? Então, o que acontece? Para a pessoa não precisar ficar gastando dinheiro com uma moto grande no dia a dia, muitas pessoas deixam a moto grande para o fim de semana, para um passeio e tal, e acabam tendo uma moto menor, mais fraquinha para o dia a dia, porque afinal dentro da cidade a gente não precisa de um motorzão mesmo, porque agora em São Paulo aqui pelo menos a gente anda entre 50 e 70 por hora no máximo, né? Então não tem por que ter uma moto muito grande aqui, no máximo uma 250 para dentro da cidade de São Paulo tá de muito bom tamanho. E foi mais ou menos nisso que a gente pensou, quando eu acabei deixando a Burgman pro dia a dia e a Citicon mais pro fim de semana agora. Porque apesar da manutenção da Citicon não ser cara, a manutenção da Burgman é muito mais simples e muito mais barata, né? O pneu da Burgman custa em torno de uns 200, 250 reais, enquanto o pneu da Citicon custa 300 e pouco. A correia da Citicon, trocar correia, rolete, eu vou gastar aí de 600 reais pra cima, né? Se for trocar a correia e os roletes, mais a mão de obra e tal. Na Burgman fazer esse mesmo procedimento vai sair em torno de 200 a 300 reais, então acaba saindo mais barato, né? E tem a questão da economia de combustível, né? Que, na minha opinião, não vai fazer tanta diferença assim, porque com a Burgman, por semana eu tô gastando cerca de uns 15 reais de gasolina, e com a Citicon eu gastava 25. Não é tanta diferença assim pra mim, mas pra algumas pessoas faz essa diferença. Então é outro ponto aí, né? Só que assim, pra gente, eu tô falando aqui de ter uma Burgman e uma Citicon. Obviamente eu também tenho interesse de pegar uma moto maior. Gostaria de pegar, por exemplo, uma Versys 650 da Kawasaki para poder fazer minhas viagens aí de fim de semana e tal. Quando a gente está falando de uma moto 125 e de uma 650, essas diferenças ficam muito maiores, né? Que é o que eu já dei andando uma olhada ali. A Versys 650, ela tem um consumo na faixa de uns 20 km por litro. Na cidade, às vezes até menos, 17, 18 km por litro. O
custo de manutenção é bem maior, né? As revisões são um pouco mais caras. O pneu de uma Versys 650 é bem mais caro. Então assim, não é uma moto, apesar de dar para você usar no dia a dia, ela tem uma ciclística que te permite pilotar no dia a dia, no meio dos corredores e tal. Acaba saindo caro, né? Você ter uma moto dessa para andar aí 1.000, 2.000 km por mês no meio do trânsito pesado de São Paulo. Então, num caso desse, onde você tem uma moto grande com manutenção alta, eu acho que vale a pena sim, né? É extremamente necessário? Não. Mas, se você tem a oportunidade de ter uma moto legal para o fim de semana e uma pequenininha para o dia a dia, a pequenininha para o dia a dia quebra bem o galho, não gasta tanto. Você não fica tão preocupado com relação a seguro, porque é um veículo de um valor mais baixo e tal. Então você não precisa ficar encanando de deixar a moto na rua, de ser assaltado no farol, esse tipo de coisa. Então, galerinha, aí, respondida a pergunta, acho que vale a pena sim. No meu caso, pelo menos, acabou valendo a pena. Entre a Citicon e a Burgman, se fosse somente as duas, se eu não tivesse, né? Se eu tivesse só a Citicon hoje, provavelmente eu não compraria uma 125 para deixar a Citicon só de fim de semana, né? A gente acabou fazendo isso por questões aí particulares, né? A minha esposa já tinha a moto, então a gente optou por não vender, achou que não ia valer a pena vender a moto e acabei deixando ela pro dia a dia, tá? Agora, se eu já tivesse, por exemplo, a Versys 650 e precisasse de uma moto pro dia a dia, certamente eu ia acabar comprando uma 125 para poder usar, uma 125, 150 aí pro dia a dia e deixar a Versys de fim de semana, tá? Isso aí, galerinha. Mais uma vez, obrigado aí a galera que assiste, compartilha, comenta e tal. Curtiu? Dá um joinha, se inscreve no canal, acompanha os nossos vídeos. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.